deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você comentou aí sobre sistemas agroflorestais. Tem uma pergunta do nosso querido amigo André Vilauba, ou Broca, que também estudou com a gente na Unesp. E ele está perguntando aqui, ó, diante da distribuição pluviométrica dificultosa encontrada em Cabo Verde, né, ou seja, ele já pesquisou, né? Quais os manejos tradicionais mais utilizados para manter a umidade do solo, além do manejo de cobertura e serrapilheira? Né? E depois ele perguntou, e a outra coisa que a gente não conversou aqui hoje, sobre 3 espécies madeireiras mais utilizadas nos sistemas agroflorestais em Cabo Verde. E quais são os principais. Ele já fez várias perguntas. Quais são os principais usos e destinos desse produto? Fábrica, biomassa, movelaria e construção. Bom, então, primeiro, técnicas de manejo tradicionais utilizadas para manter a umidade do solo: cobertura e serrapilheira? Sim, então um abraço para o Broca aí, nosso grande amigo da Unesp. Então, com certeza esse é um dos maiores desafios aqui, né? E digamos que a principal ferramenta é, de fato, a cobertura com serrapilheira, né? Esse manejo com a cobertura morta, né? Mas também tem algumas outras técnicas, ainda pensando no solo, tem um trabalho da questão física do solo também, que é aquele trabalho com terraços, né? Ou terraços ou socalcos, como se chamam aqui, que isso, de certa forma, também ajuda aquele solo a reter mais a sua umidade, né? Então, diminui o escoamento superficial, né? Quando há chuvas, apesar de nos últimos anos estarem mais escassas, mas quando há, aquilo permite uma diminuição do escoamento superficial e, claro, consequentemente, uma maior infiltração. Então, também é uma ferramenta muito importante. E não só a serrapilheira, mas também o manejo contínuo da matéria orgânica no solo, né, como uma estratégia de maior retenção daquela água no solo, enfim, por uma série de motivos que a matéria orgânica aumenta essa retenção de água no solo. E também tem uma questão que aqui se venta muito, né, os ventos são constantes, basicamente em algumas regiões de Cabo Verde é o ano todo de vento, né? E em algumas regiões também se fazem agricultura em grandes altitudes, né? Como aí de 1.000 metros, de 1.500 metros de altitude para cima, né? Então, normalmente são áreas ainda de maior vento, então há esse trabalho também de criação de barreiras vegetais e do policultivo, e até de sistemas agroflorestais como uma ferramenta de se diminuir esses efeitos do vento, né? Porque claro que o vento também facilita muito no processo de secagem do solo, né? Quanto mais vento, mais rápido aquele solo seca. E também Ana Primavera fala muito disso, que quando há muito vento, as plantas fecham os seus estômatos, então se interrompe a absorção da água. Então pode ser que aquela água que tem ali no solo vai ser menos ainda aproveitada porque a planta está com seus estômatos fechados. Então, enfim, também é um desafio essa questão do vento, né? Ainda sobre essa questão da umidade, só colocando alguma curiosidade, que normalmente nessas regiões mais altas, há muito nevoeiro, né? Há muita neblina, então já se desenvolveram aqui alguns captadores de umidade desses nevoeiros, né? Então são sistemas extremamente interessantes e a baixo custo também, onde, enfim, se colocam redes, é difícil explicar assim por videoconferência, Mas você vai mas me são mandar sistemas muito foto. simples. Você vai mandar Se te foto? mando foto, Tá, te vou mando tá foto. passando foto pra galera aqui. Sim, exatamente. Então são sistemas de redes onde o nevoeiro passa e aquela umidade ali é retida, né? E acaba escorrendo por uma tubulação e vai até um reservatório de água. Então, e isso foi desenvolvido por um agricultor local, né? Enfim, a gente sempre nos nossos projetos valorizamos totalmente o conhecimento local dos agricultores, né? Também como uma estratégia de se criarem alternativas.
enfim, e é um sistema muito simples, a baixo custo e que tem um grande potencial de captação de água, né? Ele disse na época que em dias que tem boas quantidades de nevoeiro, consegue captar em torno de 8 litros de água em 5 minutos, né? Então, fazendo as contas aí, e é uma região que pode ter 1, 2, 3 meses de nevoeiro constante, né? Então, se capta muita água de fato, né? Pô, bacana. Só para a galera se situar aqui, para você conseguir tomar uma água. Então, olha só, tirando esse sistema super, né, extraordinário desenvolvido pelo produtor local para captação de água, que é uma coisa que é muito diferente do que a gente vê por aqui por questões de clima, mas você citou aí diversas práticas, né, além de nossa grandiosíssima Ana Primavera, e você citou algumas práticas agroecológicas que podem ser usadas no Brasil em sistemas de clima árido, em sistemas muito montanhosos, como lá em Cabo Verde, e que são super interessantes, que é a cobertura morta, que é o consórcio, sistemas integrados, a barreira vegetal e, além disso, você falou também dos terraços, que é super importante para a conservação do solo. A gente vê muita gente se lixando para solo no Brasil, às vezes não fazendo corretamente, perdendo solo, perdendo fertilidade, e aí tem que aprender com Cabo Verde que tá todo mundo lá cuidando o máximo possível, porque não pode perder nada de solo lá, né? Tem pouco espaço, já tem pouca chance de produzir, de construir uma fertilidade, e se perder aquele solo já era, e até vai demorar anos para recuperar, né, Boneco? Sim, exatamente. Não, é até legal que você citou isso, acho que é exatamente isso, porque normalmente quando a gente tem muito, a gente às vezes desperdiça, né? E quando tem pouco é que a gente faz o máximo esforço para não perder, né? E acho que é assim com tudo na vida, né? E de fato, o cuidado com o solo aqui em qualquer lugar no Brasil também, que a gente vê uma perda de solo muito grande, uma degradação das áreas muito grande também. De fato tem que se criarem alternativas, que aí eu acredito que um dos maiores problemas da agricultura a nível global é, de fato, a perda de solo nos últimos anos, né? Uma perda muito, muito grande a níveis gigantescos e a retenção desse solo, enfim, a proteção, a conservação desse solo é essencial, né? Então a agricultura tem que ter isso como, né, como um dos alicerces, né? Claramente, porque também se conserva o solo, se protege o solo, as produtividades são muito maiores e aquele produto tem muito mais qualidade, porque o solo é mais nutrido, enfim, uma série de questões.